lugar em nome de Jesus, amém? Vamos abrir as Sagradas Escrituras nesta noite, no livro de Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2. Livro de Miqueias está no Velho Testamento, amém? Está entre Gênesis e Malaquias, no Velho Testamento. Ajudei bastante, né? Glória a Deus. Livro de Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2. Glória a Deus. Para se conhecer Deus hoje, para se conhecer Deus de forma bem atualizada, nós precisamos entender alguns acontecimentos da Bíblia Sagrada. É impossível hoje, seja qualquer teólogo ou historiador, ou conhecedor de arqueologia, é impossível que ele venha conhecer Deus sem analisar as Sagradas Escrituras. É impossível qualquer ser humano da face da terra bater no peito e dizer: eu conheço a Deus, sem antes ter conhecido as Sagradas Escrituras. Então a porta de entrada para se conhecer Deus verdadeiramente é as Sagradas Escrituras. Amém, igreja? Então olha para o teu irmão e diga para ele: quer conhecer sobre Deus? A porta de entrada é a Bíblia Sagrada. Amém? Então é através da Bíblia Sagrada que nós começamos a entender um pouquinho sobre Deus e a sua magnitude e o seu poder. No versículo que nós vamos acabar de ler, trata de algo muito especial, trata de algo profético, que ainda não tinha acontecido, mas ao passar de alguns anos, algumas centenas de anos, ia acontecer. Por isso se diz profético, porque antes mesmo de acontecer, isso foi profetizado. Dentre muitas coisas da nossa vida, ainda não visualizamos, ainda não entendemos, ainda não compreendemos, mas nós podemos profetizar. Quem crê nisso, diga amém. Então levanta a sua mão e profetiza a vitória na sua vida, em nome de Jesus. Diga: eu profetizo vitória na minha vida. Ainda este ano eu terei boas notícias em nome de... No livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vamos repetir? E tu, Belém Efratá, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da... Então aqui nós começamos a aprender um pouco sobre Deus, no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Belém de Judá. Quando todos os sábios da terra, quando todos os fariseus e escribas da face da terra estavam apontando para um Messias glorioso, estavam apontando para um Messias poderoso, que nasceria de um berço esplêndido, que nasceria de uma família nobre, de uma família poderosa, de uma família de guerreiros, de uma família excepcional e extraordinária, e dele sairia o extraordinário, que iria governar a face da terra, com mão de ferro, com pulso de bronze, seria um homem poderoso sobre a face da terra. Todavia isso não aconteceu como eles desejavam. Todavia não aconteceu como eles planejavam. E aqui há
o primeiro aprendizado que nós devemos aprender sobre Deus: Deus não faz como nós queremos, Ele faz do jeito dEle, na hora dEle e da forma adequada, como Ele deseja, não do nosso jeito. E uma outra coisa que aprendemos aqui, meu amado e minha amada: quando Deus quer te abençoar, Ele vai colocar você diante de pequenas coisas, diante de pequenos objetivos, diante de uma humilde imagem, para que você aprenda, quando estiver lá no topo, da onde você saiu. Jesus, o tão esperado, em estar em um berço esplêndido, em nascer de uma linhagem nobre, nasceu na descendência de José, da Maria, e em vez de ser escolhido rei logo de um nascimento, foi colocado em uma manjedoura, foi colocado em um estábulo. Nem na hospedaria tinha lugar para ele. Eu gostaria agora que você virasse para o irmão que estiver do seu lado e diga para ele assim: meu querido, por muitas vezes ninguém te dá valor, você é pequeno, às vezes nem a sua própria família reconhece quem você é, mas nesta noite Deus está dizendo com esta palavra que foi você que Deus escolheu para ser exaltado sobre a face da terra. Conhecendo sobre Deus, nós entendemos que Deus não trabalha com coisas grandes, Ele trabalha com coisas pequenas e coloca elas no alto topo, para que entendam que não foi o homem que conseguiu, mas foi o poder de Deus que exaltou. Às vezes não dão nada para você, às vezes olham para você e não vê ninguém, mas Deus conhece o teu potencial. O que é potencial, pastor? É algo dentro de você que nem mesmo você sabe que tem. Olha para o teu irmão e diga: tem potencial dentro de você que nem você acredita que tem. Mas eu conheço alguém que acredita em você. Eu conheço alguém que te conhece mais do que qualquer ser humano da face da terra. Eu conheço alguém que acredita no teu potencial, e quando ele vê você, ele não vê a sua fraqueza, ele não vê a sua debilidade, ele vê o seu potencial, ele vê o seu potencial, e você tem potencial. Bata no peito e diga: eu tenho potencial, por mais que ninguém esteja vendo, o meu Deus vê. Diga glória a Deus, diga aleluia. Belém da Judéia, ninguém dava valor para essa cidade. Eram as últimas cidades conhecidas de Jerusalém, mas foi dela, lá daquele lugar distante, lá daquele lugar que morreu Raquel, mãe de Benjamim, lá naquele lugar esquecido, totalmente esquecido e distante de Jerusalém, foi lá que nasceu o governador de toda a terra. Foi lá que nasceu o Messias, o Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja dizendo: pode vir alguém bom da minha linhagem, da linhagem da minha família? Pode vir alguém que ter sucesso na minha família? Qual o sobrenome da sua família? Fala aí para você. Qual o sobrenome da sua família? Pinheiro, meu é Pinheiro. Qual o sobrenome da família, da sua família? Diga assim agora: pode vir alguém ter sucesso da família. Agora fala o nome da sua família. Agora bata no peito e diga: pode sim, pode sim, pode sim. Olha eu aqui.
Olha da onde Deus já me tirou, olha onde Deus já me colocou, e te prepara, porque eu vou começar a decolar, porque Deus tem muito mais para dar do que o diabo para tirar. Aleluia, aleluia. Pastor, eu pensei que eu já vivi tudo que Deus queria na minha vida. Irmão, Deus ainda nem começou, porque quando Deus começa é para algo grande, é para algo extraordinário. Deus não começa nada pequeno e torna pequeno, pequeno, pequeno. Quando Ele começa pequeno, é porque Ele quer exaltar, é porque Ele quer colocar grande, Ele quer colocar distante de todas as artimanhas do inimigo. Você estará seguro diante da presença do Senhor. Mas nós temos que aprender um detalhe. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 8, versos 7 e 8. Jó, capítulo 8, versos 7 e 8 diz assim: quem encontrou, diga amém. O teu princípio, diga comigo, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Diga, o meu começo vai ser pequeno. Porém, o meu último estado crescerá de forma extraordinária. Vamos repetir? O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Porém, o teu último estado crescerá em extremo. O que isso quer dizer? Nós temos que dar valor nas pequenas coisas. Nós temos que dar valor nas coisas simples que Deus colocou na nossa mão para fazermos. Eu me lembro muito bem quando uma senhora me procurou, que ela dizia que estava passando fome em sua casa. E eu perguntei para ela: o que você tem em casa? E ela disse: eu tenho apenas açúcar, um suco, só. E eu disse para ela: então, eu vou te dar uns pacotinhos de suco. Você vai fazer suco. Você vai vender de porta em porta. E essa vai ser a renda da sua casa. Ela enfrentou o desafio, tomou para si e começou a fazer isso. Hoje ela é dona de uma sorveteria. Psiu. Comece pequeno, mas com dignidade. Pare de buscar atalhos. E atalhos é o que mais tem. Todos os dias te oferecem algo fácil. Todos os dias te oferecem algo rápido. Mas eu quero te dizer que trabalhar com Deus não é de uma noite para o dia. Porque acima de tudo, Ele quer que você dê valor às coisas simples e pequenas. Porque quando você dá valor às coisas simples e pequenas, quando você estiver lá em cima, o ego, o poder, o dinheiro não vai te dominar. Você acredita, você talvez não acredite, mas há muitas pessoas na face da terra que só tem dinheiro, mas não tem paz, mas não tem alegria. Tem muitas pessoas sobre a face da terra que só tem poder, mas não tem a liberdade de sair numa praça e comer um sanduíche. Uma coisa simples, não consegue mais fazer, porque o poder tomou conta. Então aqui a palavra do Senhor nos ensina que devemos dar valor às coisas pequenas. Pastor, esse ano eu consegui apenas dar um passo, mas desse passo com fé e com força, porque o ano que vem você vai dar mais um passo, mais um passo,
mais um passo, mais um passo, mais um passo, e de passo a passo, ninguém te derruba, meu amado e minha amada. Sabe por quê? Aqueles que começam de cima não sabem o caminho, e quando caem, não sabe subir novamente. Mas aquele que subiu degrau por degrau, se precisar recuar, ele recua, porque ele conhece o caminho, e ele sobe de novo. Quem está me entendendo, diga amém. Então olha para o teu irmão e diga: dê valor às pequenas coisas que Deus colocar na sua mão. Faça com orgulho, faça com amor, faça com fé, porque Deus vai te exaltar. Ser fiel no pouco, diz o Senhor, sobre muito te colocarei. Diga glória a Deus. Zacarias capítulo 4, verso 9, diz isso de uma forma linda e maravilhosa. Livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 9. Zacarias capítulo 4, verso 9 diz assim: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão. Diga comigo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Quem tem lançado os alicerces da tua vida? Quem tem lançado os alicerces da tua família? Quem tem lançado os alicerces da tua empresa? Eu quero te dizer nesta noite, ou melhor, a Bíblia Sagrada está dizendo: aquele que começou a lançar os alicerces na sua vida, ele será fiel para terminar o edifício que ele começou. Se Deus começou a te dar suporte, se o seu alicerce se chama Jesus de Nazaré, fica tranquilo, porque esse mesmo alicerce, esse mesmo que edificou o alicerce, ele é poderoso para construir o grande edifício no dia de amanhã. Quem está me entendendo, diga amém. As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a... O prumo está nas mãos de Jesus. O prumo está nas mãos de Jesus. Às vezes, meu amado, quando a gente começa a fazer o alicerce, ninguém dá nada. Mas eu quero te dizer que é impossível construir uma casa sem antes ter construído. E quanto mais profundo for o alicerce, maior será o edifício. Presta atenção agora, meu amado, minha amada. Se você hoje se sente no fundo do poço, se você hoje se sente no final do ano, concluindo o ano, dizendo para mim: pastor, eu nunca tive tão fundo dentro de um poço como eu tive, fica tranquilo, porque foi só alicerce. Acho que você não entendeu. Porque quanto mais baixo você vai, no fundo do poço, maior alicerce que Deus está formando na tua vida. Pastor, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Pastor, a minha vida está cada vez pior. Aguenta mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque daqui a pouco Jesus entra com provisão,
começa a encher este fundo do poço com o alicerce dele, e o que ele vai construir depois, todos vão olhar e vão entender: grande obra o Senhor tem naquela vida, grande obra o Senhor tem naquele homem, grande obra o Senhor tem naquela mulher, uma grande obra o Senhor tem naquela vida. Por quê? Porque Deus tirou ela do fundo do poço, colocou de pé, e agora olha lá, ela vai crescer, ela vai alcançar os altos céus. Quem crê nisso, diga: eu creio. Na minha infância eu gostava muito da história do Joãozinho e o pé de feijão. Quem lembra? Não é dessa época, né? Eu sei. Quem lembra? Ninguém lembra, viu? Não é dessa época, eu sei. Joãozinho e o pé de... Ele foi no mercado e comprou. Enganaram ele, né? Falaram que aquele feijãozinho era mágico. Levou para casa, foi esculhambado. Foi ou não foi? Excluíram de casa. Você está fora, você foi enganado. Amém? Às vezes acontece conosco. A gente vem na igreja, recebe Jesus, quando a gente chega em casa: você está louco? Vai virar crente agora? Você está louco? Você vai ficar louco que nem eles, ficar gritando? Mas mal sabem eles que você tem uma semente na sua mão. Você tem uma semente na sua mão. E quando essa semente é lançada no solo fértil, que é a palavra de Deus, essa semente começa a crescer, crescer, crescer. Pergunta para o teu irmão: sabe qual é o seu limite? Quando a sua semente começar a crescer, os céus é o limite. Os céus é o limite. Os céus, os céus, os céus, os céus, os céus é o limite. Acho que você entendeu. Sacode teu irmão, diga para ele: o céu é o teu limite, meu querido. Você pode não ter tido nada sobre a face da terra, você pode não ter o carro do ano, você pode até não alcançar a BMW tão sonhada, mas uma coisa você já alcançou: a salvação em Cristo Jesus. Então o céu é o limite, o céu é o limite, o céu é o limite. O mais importante para nós, meu amado e minha amada, é a nossa salvação. Amém, igreja? Então olha para o teu irmão e diga: Joãozinho, você é Joãozinho. Não deixa ninguém tirar essa semente do teu coração. Não deixa, não deixa, não deixa. Porque é ela que vai te exaltar, é ela que vai te colocar de pé, é ela que vai te reerguer sobre a face da terra. Quem entende isso, diga glória a Deus. Salmos 24. Está agradando, tá bom, né? Glória a Deus. Salmos 24. Eu já estou encerrando, mas eu quero narrar algo para vocês. Talvez você não saiba disso, mas é bom para conhecer a palavra. Os 3 salmos da Bíblia Sagrada, 22, 23 e 24, falam exclusivamente da vida de Jesus. Sabia disso? O salmista Davi, através da sua harpa e debaixo de uma unção profética, ele profetiza o Salmo 22, os Salmos 23 e os Salmos. Se você está conferindo aí, você vai ver que no Salmo 22 conta as lutas de Jesus, as chicotadas que Jesus levou, a humilhação que Jesus passou. Salmos 22.
termina com a crucificação do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Depois vem o Salmo 23 e coloca Jesus como bom pastor, um pastor presente, um pastor real, um pastor que anda sobre a face da terra para fazer o melhor pela humanidade. Quem está entendendo, diga amém. E no Salmo 24 fala da história final, o desfecho do sofrimento, o desfecho de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele sofreu, o desfecho de ser um bom pastor, de andar junto com as ovelhas, de ser um bom cristão, de ajudar uns aos outros e levar ovelhas às águas tranquilas. Em Salmos 22 fala do sofrimento. Os Salmos 23 fala da real conjectura do pastor. Sabe o que isso significa, meu amado e minha amada? Que a nossa história sobre a face da terra também tem um Salmo 22. Pegou aí, né? Pegou? Todos nós temos um Salmo 22, o tempo do sofrimento, o tempo da chicotada, o tempo da traição, o tempo da crucificação. Mas eu quero te dizer que o Salmo 23 também vai chegar. O tempo do refrigério, o tempo das águas tranquilas, o tempo dos pastos verdejantes. Está chegando, está chegando, está chegando. Mas mais do que águas tranquilas, pastos verdejantes, vai chegar um tempo, vai chegar os Salmos 24, e aí sim você vai ficar de pé e vai glorificar o nome do Senhor. Vamos ler? Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é. Vai ter um dia que você vai chegar nas mansões celestiais e os anjos estarão enfileirados, batendo continência. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que vem? Quem é esse que vem? É aquele que sofreu, é aquele que foi humilhado pelo nome de Jesus, foi aquele que ninguém dava nada por ele. Ele lá na terra passou por vales, mas aqui as portas se abrem para ele, as mansões celestiais estão se abrindo. Sabe por quê? Ele foi fiel, ele foi fiel, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Então olha para o teu irmão e diga para ele: você precisa vencer. E um sinônimo de vencedor, talvez você nunca tenha prestado atenção, são aquele que vence dores. Aquele que vence dores. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você precisa vencer essa dor. A dor da solidão, a dor do sofrimento, a dor da tristeza, o medo. Quando você vencer essa dor, sabe o que você vai ser? Vencedor. Fique de pé no seu lugar, vencedor.